Olá, eu sou o Manuel Alves, começamos mais um Passo TV Entrevista. É uma alegria muito grande, você sabe disso, né? Você que acompanha a gente. Hoje o nosso convidado é o Dr. Marcelo Pedro Monteiro, ele que é advogado, foi presidente da Comissão de Cidadania e Ação Social da 39ª Subseção e hoje, atualmente, ele está como relator da 7ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Seccional São Paulo e ele veio aqui falar de temas interessantes, mas principalmente a importância da história da advocacia no Brasil. Doutor Marcelo, o senhor que é o nosso convidado, é uma alegria muito grande. Muito obrigado pela sua presença nesse nosso bate-papo aqui. Tá. Obrigado, viu, Manuel? Uma satisfação, é uma alegria estar aqui com você, Que nesse bom, bate-papo. que bom. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Mas, como eu digo sempre, o doutor Marcelo sabe, a gente tem que falar com os nossos amigos, né, colaboradores aqui. E eu começo falando do Grupo Motiró. O Grupo Motiró trabalha com imóveis. E se você está procurando um apartamento para você e toda a sua família, o Grupo Motiró possui vários apartamentos aqui na região. Com 2 e 3 dormitórios, apartamentos, clubes, com tudo o que você precisa para viver bem com a sua família. São mais de 80 anos, é isso mesmo, são mais de 80 anos de experiência. O Grupo Motiró é sinônimo de qualidade e confiança. Na hora de realizar seu sonho da casa própria, você sabe, você que está procurando um imóvel, entre em contato sim com o Grupo Motiró, porque eles têm a opção perfeita para você. E o Grupo Deluca trabalha há mais de 25 anos com mão de obra especializada, são equipes altamente treinadas, com supervisão 24 horas. Rápido atendimento pelo WhatsApp, seja em condomínios, empresas clínicas e hospitais. Você pode contar com toda a segurança, agilidade e economia. Quer facilitar a sua rotina e a sua vida? Fale com o Grupo Deluca, que eles cuidam de tudo que você precisa para você não ter que se preocupar. E a nossa Fame Brindes personalizados é uma empresa que oferece soluções para empresas e eventos que desejam fortalecer a sua marca. Inclusive, eles mandaram aqui para nós, vocês estão vendo, essa agenda, esse, como é que chama, esse caneco, essa caneca maravilhosa que o nosso convidado está aqui tomando. Todo o material feito com alta qualidade, excelência, incrível. Se você quer um brinde para o seu evento, quer colocar a sua marca da sua empresa, entre em contato com eles. O Fabian, grande Fabian Pereira e toda a sua equipe, vocês vão ser muito bem atendidos, com muita atenção e carinho. Puxa, depois disso eu tenho que perguntar, né, doutor Marcelo, que bom o senhor estar aqui, que alegria muito grande. Eu fico tão feliz, eu e toda a equipe aqui da Passos TV, eu, a Fran, o Alexandre, né? A gente que está aqui, a gente fica muito feliz. Mas vamos falar um pouquinho dessa importância da história, né? Porque as pessoas, os advogados, eu também fui advogado, me formei, estudei. Muitos advogados não conhecem a história da OAB, não sabem, formam, passam pela faculdade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa história da OAB aqui no Brasil. A OAB é importantíssima ao longo de toda a história. Até 1930, no Brasil, havia o Instituto dos Advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela foi criada, curiosamente, por um ditador, Getúlio Vargas, que ele que criou a OAB já depois do golpe de 1930, né? Porque, na verdade, Getúlio Vargas não foi o vencedor das eleições. O vencedor Uhum, foi o paulista Júlio Prestes. Porque até então, na República Velha, em 1930, uhum, havia uma alternância no poder, que era a chamada República Café com Leite, né? Entre presidentes de Minas Gerais, daí o leite, e de São Paulo, café. Por isso chamava-se Café café com com Leite. leite. O último foi o Washington Luiz, e na eleição de 1930, o vencedor foi Júlio Prestes. Mas Getúlio Vargas impediu a posse de Júlio Prestes sobre alegando que, em razão do assassinato de João Pessoa em Recife, Uhum. que ocorreu em Recife, e com isso ele saiu do Sul com as tropas, depôs Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. E o Brasil, em seguida, depois disso, viveu uma ditadura de 15 anos, até 1945. Em 1932, teve a reação dos paulistas contra a ditadura de Getúlio, não é? Que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, e depois foi outorgada a Constituição em 1934, mas acontece que em 1937 houve um novo golpe que foi o Estado Novo, né? Mas foi Getúlio Vargas que, em 1930, criou a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E é interessante porque, se você avaliar a história do Brasil,
Não tem uma única página na história do Brasil em que não há a presença dos advogados, das advogadas, da OAB, sempre, desde o início. Aliás, o primeiro curso criado de a elite nacional até 1927 enviava as pessoas estudavam em Coimbra, mas foi através de um decreto de Dom Pedro I, em 1827, que se criou os dois primeiros cursos jurídicos no Brasil, Faculdade de Direito de São Paulo e a de Olinda. Então, a presença da OAB e dos advogados ao longo da história é muito importante, muito importante. Esteve presente em todos os momentos, em todos os momentos. Na Constituição de 88, especialmente, a Constituição Cidadã, em todos os momentos, na redemocratização, depois da queda do AI-5, em 79, no restabelecimento das eleições diretas, em todos os momentos houve a presença da OAB. Muito importante isso, o senhor falar. Até porque, né, doutor Marcelo, muitas pessoas, muitos advogados formam, quem vai, muitos exercem, outros partem para as carreiras jurídicas, né, vai ser delegado, promotor, juiz, mas a maioria tudo vai para a advocacia, como o senhor que é um advogado militante, há mais de 20 anos, quer dizer, muito trabalhando, trabalhando sempre, né, e a sua especialidade também, que o senhor gosta muito, é a área trabalhista, né, trabalhista. A gente fala que as pessoas, eu digo sempre que o advogado, sem advogado não faz justiça, não se há justiça sem advogado, né? E é a peça fundamental, e não existe aquela tripartição, viu? É juiz, promotor juiz, promotor e advogado, não tem essa divisão, tudo num pé de igualdade, né? Porque muitas vezes o cara fala, não, mas é isso que eu acho. Agora, quando o senhor falou eu falei agora trabalhista, muita gente reclama, briga, como é que o senhor vê a reforma trabalhista? Que essa é uma luta aí, o senhor vê aí nas mídias, tudo. O senhor, como advogado atuante na área trabalhista, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, até explicasse um pouco mais esse problema aí que tanto vem nos deputados, governo, reforma trabalhista. Então, a reforma teve alguns aspectos positivos, mas, na minha opinião, teve muito mais aspecto negativo do que positivo. Houve a precarização do trabalho, a terceirização. Tanto é verdade que hoje a CLT ela está fora de moda. Se você perguntar hoje para uma pessoa que está começando a se inserir no mercado de trabalho, ele tem muito mais interesse em ser empreendedor do que ter um registro em carteira. E era diferente, hein? O pai falava o quê? O seu pai falava assim, não, você tem que ter um registro em carteira, tem que aposentar. Então, Hoje não, tem uma pejotização. Fala aí, doutor, é complicado. os salários ficaram defasados, houve a precarização do trabalho, a terceirização. Então, os salários hoje são mais baixos. Antigamente, você se deparava com aquela pessoa que entrava numa empresa, numa multinacional, Uhum. fazia carreira, tinha um salário alto, e aquele salário era suficiente para ele manter a família, ter uma condição de vida razoável. E isso hoje em dia passou a ficar em segundo plano. As pessoas hoje têm um interesse muito grande pelo empreendedorismo. Isso é o que a gente vê frequentemente. Interessante, é verdade. Hoje todo mundo quer ser empreendedor, né? Não É, quer procurar, assim, ser sim, elitista, o senhor não acha? sim. E o problema da reforma foi que ela dificultou um pouco o acesso ao judiciário, Uhum. né? Com a questão da gratuidade processual, que hoje a pessoa que recebe acima de 40% do maior benefício previdenciário pago no país, que acredito que é em torno de 3.260 e alguma coisa, ela, pelo texto da reforma trabalhista, não teria direito, a princípio, à gratuidade processual. Então, isso gerou um entrave para as pessoas entrarem com as ações na justiça. O senhor acha que prejudicou muito a advocacia com a criação do Juizado Especial de Pequenas Causas? Porque eu sou do tempo, quando eu terminei a faculdade, eu sou do tempo ainda que fazia. O senhor lembra quando ia na cartório reconhecimento de firma na procuração, lembra disso? Sim, Então, claro. os cartórios ganharam muito dinheiro porque tinha que reconhecer firma e tal nas procurações. É. E agora, né? Essa criação, quando veio a criação, o que que o senhor acha disso? Não, O houve, juizado. assim, facilitou, de uma certa maneira, facilitou a vida de algumas
de alguma parte uma boa parte da população, uma parte da população pode-se dizer, Uhum. mas é evidente que restringiu o mercado de trabalho para quem atuava nessa área. Mas ainda tem muito espaço, e, né, a OAB ainda defende, continua defendendo o advogado nas suas prerrogativas, e então ainda tem muito espaço para atuar nessa área também do juizado especial. É. Outra coisa engraçada, voltando um pouquinho na história, né? O senhor sabe que as mulheres hoje estão superando os homens. Nós estamos vendo muitas mulheres advogadas, juízes, promotores, que estão ocupando, as mulheres estão ocupando vários cargos assim altos até, né? Ministras, né? É muito legal isso. Mas a advocacia existe, tem uma história. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história da Esperança Garcia, que foi a primeira mulher advogada, né? Ela que tem a chamada Lei da Defesa da Mulher, mas com relação à Esperança Garcia. Voltando, foi a primeira advogada, né, Esperança Garcia, e ela também foi uma lutadora em relação a isso. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho, voltando um pouquinho mais da história, para falar a respeito disso. Esperança Garcia foi uma mulher escravizada, né, que num dado momento ela foi comercializada por um outro fazendeiro no estado do Piauí, na capitania do Piauí. E só que para esse fazendeiro que adquiriu naquele momento, com quem ela passou a viver numa outra fazenda, ela passou a sofrer maus tratos. E ela escreveu uma carta, ela era alfabetizada, e escreveu uma carta muito bem redigida, muito bem fundamentada ao governador da capitania do Piauí. E essa carta foi recuperada anos depois e foi considerada, praticamente, ela foi considerada a primeira advogada do Brasil. Houve o reconhecimento em 2017 pela OAB do Piauí e ela é considerada a primeira advogada do Brasil. Isso é um pouco inédito, né? Para aquelas É, épocas que as mulheres eram só donas de casa, sim, cuidar dos filhos, né? A é, gente até vê nos filmes aí, as mulheres elas não tinham destaque. Tinha uma rejeição muito grande, muito machismo, né, é. doutor Marcelo? Diga aí. Sim, sim, isso sempre existiu e aí, infelizmente a gente ainda vê o machismo ainda enraizado na sociedade. A gente vem lutando muito contra isso, mas infelizmente a gente ainda se depara com isso atualmente no Brasil. Isso é muito triste, né? Isso é o nosso Brasil. Muita gente pergunta, às vezes, doutor Marcelo, sobre aqueles PDV, plano de demissão voluntário. É interessante, a empresa oferece, ô, fulano, olha, nós vamos te dar isso, com aquilo. Sabe, o cara tem muitos anos de casa. É interessante, o senhor acha que muitos planos, muitas empresas recorrem a esse plano de PDV. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí com a sua experiência, o que o senhor acha disso? Então, o plano de demissão voluntária, desde que validado por acordo coletivo com o sindicato, ele quita o contrato de trabalho assinado pelo empregado no momento da rescisão contratual. Então, é muito importante que os empregados tenham noção disso, porque se assina no momento da rescisão contratual, se a empresa oferece uma gratificação ou se ele se inscreve para um plano de demissão voluntária, em tendo acordo coletivo da empresa com o sindicato, prevendo a quitação do contrato de trabalho, esse acordo assinado gera a quitação integral do contrato de trabalho e da relação à vida entre o empregado e o empregador. Né? Então, significa dizer se ele tem algum direito a ser reparado no judiciário, Uhum. no momento que ele assina esse contrato, essa quitação, ele mina completamente a possibilidade de ele ser vitorioso na justiça depois. Então, quita o contrato de trabalho. Então, é muito interessante porque eu já tive a oportunidade de ver empresas que oferecem um PDV. A pessoa recebe um PDV de um valor baixo e quita um direito infinitamente maior que ele teria direito a receber no Era judiciário. melhor esperar para ele ganhar no judiciário do que fazer isso, né, doutor? Exatamente, porque recebe um valor que representa 10, 15, 20% de um eventual processo no judiciário depois. Só que ele não tem condições de entrar com a ação depois, porque certamente a ação será julgada improcedente, porque o judiciário vai considerar aquela quitação geral assinada
no momento do recebimento da gratificação e do PDV, da rescisão contratual. Por isso que eu digo sempre, procure sempre um advogado da sua confiança. Sem advogado não se faz justiça. Então você tem que É. procurar um advogado de confiança, né? Sim, Porque exatamente. senão, às vezes, a pessoa, o empregador, o gerente, vem com aquela pressão, o preposto, vem Sim. com aquela pressão em cima, não, assina aí e tal. Não, eu vou consultar o doutor fulano, ciclano, eu vou consultar a doutora, porque eu quero ver isso daí. É ou não é? É importante, fala, né, doutor Eu acho, Marcelo? procure sempre um advogado de sua confiança, né? Um advogado da área é importante, alguém que conheça a área, né? Se trabalha numa empresa, procure um advogado, verifique o valor que está sendo pago, o valor que vai receber, o eventual direito de se postular na justiça alguma indenização, alguma verba que não foi paga no contrato de trabalho. Isso é muito importante. E com relação à estabilidade de emprego, né? As pessoas às vezes têm dúvida, como é que funciona essa situação da estabilidade de emprego na empresa? Como é que funciona? Tem vários tipos Explica um de pouquinho. garantias de emprego, né? Eu me recordo muito nos anos 80, naquele momento pós-surgimento do sindicalismo moderno, nos anos 80, especialmente aqui na ABC, surgiu uma cláusula da convenção coletiva que foi muito importante ao longo desses anos, que dava garantia de emprego ao empregado que tinha adquirido doença profissional ou tinha sido vítima de acidente do trabalho com sequelas. E essa cláusula é extremamente importante, porque aquele empregado que adquiriu a doença trabalhando, que tem capacidade, que tem a doença profissional, tem essa garantia de emprego, porque na hipótese de perder o emprego e ser demitido, com essa sequela ou com essa doença profissional, ele vai ter dificuldade evidente de se recolocar no mercado de trabalho. Em alguns casos, né, isso em relação às metalúrgicas, de um modo geral, né? Uhum. Tem outras categorias que têm outras garantias também. Mas o metalúrgico, em alguns casos, antes dessa cláusula, quando saía ou era demitido, ele ficava praticamente alijado no mercado de trabalho, não conseguia se recolocar novamente. Tá aí. Doutor Marcelo, uma outra coisa, é dúvida, a gente sempre vai pensando aqui, vai perguntando, com relação ao contrato de trabalho, quando é rescindido, rescisão, rescindido, como é que eu devo agir, hein? Muita dúvida o pessoal tem disso. É, então, aí eu acho sempre importante, né, depois que recebe a rescisão, procure um profissional de sua confiança, verifique, leve a rescisão para ser avaliada, para fazer o cálculo, ver se as verbas foram corretamente pagas, né? Essa é a melhor saída. Verificar se foi realmente tudo pago corretamente. Doutor, uma outra coisa que eu fico pensando, a gente sabe que o senhor é advogado, mas todo mundo, a gente fala que todo mundo tem um pouco de política no meio, né? E o senhor sabe que o nosso Brasil, falar em política, o nosso Brasil e todos os países, é aquela loucura, mudanças, reformas. Direita e esquerda, né? A gente fala desse cenário político, né? Como é que o senhor vê? Como é que o senhor vê um cenário político aí para o ano que vem, com relação à esquerda e à direita, em relação ao ano de 2026? Como é que o senhor vê isso? Eu queria que o senhor desse uma boa explicação a respeito disso. Eu estava lendo outro dia, Manuel, há uns 15 dias atrás, saiu uma pesquisa no Instituto de Pesquisa. Aliás, os institutos de pesquisa, eles apresentam o mesmo desenho. Mas teve um instituto de pesquisa, há uns 15 dias atrás, ele fez uma pesquisa muitíssimo interessante. Ele dividiu o eleitorado para 2026 na disputa presidencial em quatro tipos de eleitores. 4. É. Então tem o bolsonarismo, dois de direita e dois de esquerda. Nos dois de direita, tem o bolsonarista, raiz, que defende o Bolsonaro Uhum. e votará no Bolsonaro ou quem ele indicar. O eleitor de direita, que não é bolsonarista, o eleitor de esquerda, que é petista e lulista, e o eleitor de esquerda, que não é petista, não é lulista. Então, a divisão ficou mais ou menos assim. Hum. Bolsonarista é 12% da população. 12%.
O eleitor de direita que não é bolsonarista, isso segundo a pesquisa, não sou eu que estou falando, segundo a pesquisa, o eleitor que não é bolsonarista e que é de esquerda, 26%, que se declara de direita. O eleitor petista é 17% de esquerda. E o eleitor que não é petista, 23%. Então, dá 34% de eleitores se declaram de esquerda e 38 eleitores que se declaram de direita. Só que é uma divisão curiosa isso, pelo seguinte: 2/3 do eleitor de direita está cansado do Bolsonaro, da família dele, etc. Como 2/3 do eleitor de esquerda estaria até propenso a votar em alguém que não fosse o Lula na eleição de 2026. Isso é interessante, porque nesses 2/3 do eleitor de esquerda tem de tudo. Tem o pessoal quem defende o Ciro Gomes, e outros eleitores nesses 2/3 de esquerda. Então nós temos Só que existe entre esses dois eleitores, de um lado e de outro, existe uma quantidade muito grande de eleitores que estariam propensos até a um novo nome. E essa pesquisa eu achei interessante porque ela mostra um outro detalhe. Quando vem Bolsonaro do lado na disputa pela direita, a intenção de voto de Lula sobe consideravelmente. Então, quando você vê hoje o Tarcísio, por exemplo, levantando o boneco do Bolsonaro, isso acaba facilitando o eleitor do PT e Lula, consequentemente. Sim. É interessante essa visão. Agora, uma outra coisa interessante também é que nada está definido ainda, e uma outra observação é a seguinte: em rede social, quando você vê esse embate entre direita e esquerda em rede social, você vê a disputa infinitamente mais aguda do que realmente é. Porque na rede social, para você obter um destaque, de acordo com o algoritmo, você tem que se apresentar como mais à direita e o outro grupo mais à esquerda. Então, eu acho que a gente tem uma disputa aberta, né? Eu acho que a situação, embora tenha melhorado, os números do governo tenham melhorado, os números dizem o seguinte: aquele que busca a reeleição, se ele entra em 2026 com 40% de aprovação, ele tem dificuldade para chegar no final do ano e ganhar a eleição. Isso é número e isso é experiência nessas disputas do passado. Uma coisa que o senhor viu agora nessas pesquisas, né? Isso é pesquisa, não sou eu que estou falando. Entendeu? Então a gente tem um número muito grande de eleitores, que nós temos 17 de um lado, 12 do outro. Né? Então, mas tem o eleitor de direita, por exemplo, a tendência é que vá, evidentemente, apoiar alguém de direita no segundo turno, é uma chance de ter polarização novamente. Mas o fato é que em rede social não se reflete exatamente esse eleitorado do meio. 2/3 de esquerda que não se declaram petistas, como 2/3 de direita que não se declaram bolsonaristas. Entendi. Poxa, doutor Marcelo, gostei de ver aí a sua indagação, a sua explicação, porque o senhor sempre é convidado, né? Eu sei que o senhor sempre vai estar aqui, vai estar batendo papo, vai estar conversando. Isso é muito bom. Uma coisa curiosa aqui, né? Eu falo sempre que o tempo urge. Quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm, que têm perguntado para o senhor, seja na área trabalhista? Quais as principais.
Me diga uma ou duas das maiores dúvidas que o senhor que faz muito reclamante, né? Reclamante é o autor, né? Aquele que entra com a ação. Quais são as maiores dúvidas? Porque as pessoas que vão assistir aqui pela nosso canal do YouTube, que está aparecendo aí, Passos TV ABC, nosso canal do YouTube, tem os lances lá no Instagram, no Facebook, mas principalmente no nosso canal da Passos TV ABC. Quais são as maiores dúvidas, doutor Marcelo Pedro Monteiro? Que o senhor Acho que encontra assim? olha, a gente vive hoje aqui no ABC é, um problema muito grande Hum, em relação às doenças profissionais, sequelas por acidente do sim, trabalho, né? Por mais que as empresas tenham se empenhado em tentar melhorar essa questão da medicina e segurança do trabalho, a gente ainda enfrenta muito isso na região do ABC, entendeu? Então você vê frequentemente numa empresa, por exemplo, hum, um funcionário que trabalha fazendo um movimento repetitivo, por exemplo, que acarreta doenças profissionais diversas, como tendinite, bursite, etc., aham, você vê nesse local onde aquela pessoa está trabalhando, deveria ter mais dois ou três juntos para ter outros empregados, para ter rodízio, para aliviar a situação daquela pessoa, para que ela não tenha que se esforçar tanto. tanto naquela atividade, né? Mas não é isso que a gente vê. As empresas acabam exigindo mais daquele empregado, enxuga o quadro e a pessoa acaba não tendo condições, por exemplo, de fazer micropausas ou ter mais intervalos ao longo da jornada do que se tivesse outros empregados trabalhando no rodízio de atividades. Esse é um grande problema que a gente enfrenta no Brasil. No Brasil, não só aqui no ABC, e isso acarreta um problema para a previdência social, Ah, porque a pessoa vai, o empregado vai se afastar, vai receber auxílio acidente, vai receber auxílio doença, aliás, e eventualmente até o auxílio acidente, não é? Sobrecarregando inclusive a previdência social. o senhor falou de previdência social, o senhor me fez lembrar. E a nossa previdência social? Esses recadastramentos, essas fraudes. Como é que o senhor vê isso, né? Porque está direto, o senhor viu? Tá passando tudo que é noticiário, recadastramento, estão pegando os fraudulentos, estão mandando informação. Fala um pouquinho sobre isso, Eu doutor acho que a Marcelo. gente evoluiu nos últimos tempos. Eu acho que apesar dessas fraudes, desses problemas que foram noticiados recentemente, né, eu acho que o poder público, não estou falando especificamente deste governo, estou falando dos outros também. A gente sempre teve mecanismos no Brasil para evitar as fraudes e eu acho que o governo, como os órgãos públicos e o órgão previdenciário, vem atuando para reduzir esse tipo de coisa no Brasil. Acho que a gente vem melhorando nisso. Doutor, a advocacia, ela não é estática, ela é dinâmica, ela vem evoluindo. E eu sou do tempo ainda dos processos físicos. Eu sou do tempo do João Mendes, que eu ia lá, batia o sininho, fazia a carga do processo e ia lá tirar xerox, o senhor também, né? Então, o senhor foi estudante da Faculdade de Direito lá de São Francisco. Então é muito interessante isso. E hoje, com a informatização, com a melhoria na internet, hoje o advogado ele não precisa ficar mais indo no fórum. Inclusive, isso é uma coisa inédita, viu, gente? Tá me vendo, nos assistindo? Hoje é quase advogado, não vai, os juízes, é muito. Eles fazem plantão. E agora a OAB aí, um abraço aí ao presidente doutor Bertan e toda a sua diretoria. É uma coisa interessante que agora está mudando, agora tem o EPROC, né? Eu queria, como é que, o senhor vê que o advogado antigamente era o TOUC, agora é um EPROC. Eu queria que o senhor pode falar um pouquinho a respeito disso, como é que o senhor vê isso? Que é interessante, né? Que a minha esposa que também é advogada, então ela tinha um negócio de TOUC, o senhor tem também. Só que Sim. agora está tendo cursos. Inclusive estão tendo cursos, a OAB até fez um curso sobre isso, então, EPROC. Como é que o senhor vê isso, essa mudança Hum. do físico para o digital, porque hoje tudo é digital, né? Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vê isso. Manuel, me formei em 89 na São Francisco. Em 1990, As a histórias, gente lá ainda vem história. usava máquina de escrever. E eu tenho, Olivete, eu tenho máquina de escrever, eu não, tenho uma Remington tenho. 25, Em casa eu eu tenho uma tenho. máquina de escrever, a primeira que eu tive, logo que eu comecei a advogar, Você né? tem?
tenho. Você ainda Eu sabe fui bater na máquina? estagiário desde praticamente o primeiro ano. Você ainda tá prática? Não, você Tenho. faz? Fiz aula de datilografia quando Antigamente tinha tinha escola, viu, gente? 14 anos, aula de Mas se for datilografia. dar umas batidinhas na máquina, você faz ainda umas petições. Dá para fazer. Né? Porque a molecada de hoje não conhece, nem sabe ver o que é aquilo, não sabe, Não, né? E aí eu tenho uma Remington, você tem máquina então É. também. E aí? Mas ainda bem que a gente evoluiu, né? Porque aquilo era uma coisa muito atrasada, né? Né? Nossa Senhora, a gente fazia a petição Você falou em na 90. máquina de escrever com carbono, né? Com cópia, o protocolo. Isso, tinha Aí uma você pegava o carro, ia até o fórum, ia lá, estacionava, e depois protocolava, tinha o voltava. distribuidor, né? Depois fazia audiência, no dia seguinte tinha que pegar e voltava lá para fazer o processo, para ver a defesa, Era. fazia a manifestação, a réplica e tal. Então voltava de novo para protocolar. Era muito trabalhoso, né? A gente evoluiu. A partir de 2013 começou a ter o processo digital. Sim. Então, antes disso já tinha alguma coisa e tal, mas implantou mesmo para valer, já tem aí uns 12 anos, né? E a gente tem que ir se adaptando ao que vem, e a OAB, nesse aspecto, contribui muito auxiliando toda a classe nas atualizações. Então, sempre teve. Quando veio o processo digital, a OAB promoveu uma infinidade de cursos em todas as subseções. Foi importantíssima a participação da OAB e continua até hoje. À medida que vai mudando, ela está sempre promovendo cursos de atualização para todo mundo. Que é importante, né, fazer, né, doutor? O Sim. senhor é relator da 7ª turma, né? É. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas saberem. Tribunal de Ética e Disciplina, já todo mundo conhece. Doutor Luiz Paulo Turco, presidente, um abraço para ele, né, da doutor Luiz Paulo. Então, assim, queria que o senhor falasse a respeito disso, lá da Seccional São Paulo. O senhor é relator da 7ª turma, né? Fala um pouquinho sobre essa experiência, sobre isso, para as pessoas conhecerem também. Nós temos um código de ética e disciplina, né? E os tribunais de ética da OAB, o Tribunal de Ética da OAB e as turmas da seccional, elas têm por objetivo não há um punitivismo desenfreado, ao contrário do que muita gente imagina, né? Mas existe uma conduta a ser tomada e a gente tem que ter cuidado com a ética, ter cuidado com a atuação profissional, sempre no judiciário se colocando com ética, no judiciário junto à população, porque a nossa função, a função do advogado, é muitíssimo importante na sociedade. Eu entendo que a advocacia é a grande responsável por estabelecer um equilíbrio social nas relações humanas. A gente vai para o judiciário para defender instituições importantíssimas, como o patrimônio das pessoas, como a liberdade das pessoas, como a honra da população, a honra das pessoas. Então, há de ter um compromisso de defender sempre a ética profissional. E o senhor aprende muito lá, não aprende, doutor? Sim, claro. É um aprendizado para todo mundo, né? É isso aí. Mas, doutor, olha, eu queria agradecer muito. Eu sei que o tempo urge, a gente sabe que o senhor tem muita coisa para falar e para nos ensinar. Mas o senhor já está convidado para o próximo programa. Eu quero agradecer muito a sua presença. Sim. E o senhor já logo, logo, se Deus quiser, estará aqui. Como sempre, os nossos convidados, todos são brilhantes advogados, brilhantes entrevistados, que a gente tem muito orgulho de receber. E está aí. Então, fique à vontade aí, doutor, para o senhor fazer as suas considerações finais para as pessoas que vão assistir a gente pelo nosso canal do YouTube lá da Paz TV. Tá bom. Quero mandar aqui um grande abraço a todos, agradecer mais uma vez ao Manuel, à Fran, a todos que estão assistindo. Um grande abraço a todos e até a próxima. É isso aí, muito obrigado. Mas, como eu digo sempre, a gente não pode esquecer, né, doutor, Sim. dos nossos amigos e patrocinadores que estão ao nosso lado. Principalmente, vamos lá, ao Grupo Motiró. Trabalha, você quer procurar imóvel, o Grupo Motiró ele trabalha com imóveis. Se você está procurando um apartamento para você e toda a sua família, o Grupo Motiró possui vários apartamentos aqui na região com 2 e 3 dormitórios, apartamentos, clubes, tudo que você precisa para você e sua família.
Mais de 80 anos de tradição, o Grupo Butiró é sinônimo de qualidade e confiança. Na hora de realizar o seu sonho da casa própria, você já sabe quem você tem que procurar. O Grupo Butiró. Entre em contato com eles, porque eles têm a opção perfeita para vocês. E a nosso querido Grupo Deluca. Deluca, que há mais de 25 anos tem a mão de obra especializada, equipes treinadas com supervisão 24 horas, atendimento aí rápido pelo WhatsApp, seja condomínios, empresas, clínicas e hospitais, você pode contar com toda a segurança, agilidade, economia, presteza. Quer facilitar a sua rotina? Procure o Grupo Deluca. Eles vão saber fazer tudo para você não se preocupar com nada. E a nossa querida Fame Brindes Personalizados é uma empresa que oferece soluções para os seus eventos, para a sua empresa, que deseja fortalecer e mostrar a sua marca. Inclusive, eles mandaram para nós aqui, ó, esses lindos prêmios do caderno, esse copo maravilhoso térmico aqui, ó, essa canequinha lá maravilhosa. Lá eles têm a agenda, como vocês estão vendo aqui, tem brinde, faca, tem copo, tem tudo que você imaginar lá com a nossa querida Fame Brindes Personalizados. Lá você vai ver coisas maravilhosas e principalmente se você quer mostrar aí o seu evento, quer mostrar a sua marca, entre em contato com eles, Fabiano Pereira, um grande abraço aí para toda a sua equipe, eles vão atender você com muita atenção e muito carinho. Nós agradecemos mais uma vez a presença e, como eu digo sempre, siga os nossos passos, acompanhe lá na Paz TV, Dr. Marcelo aqui com a gente só tem que dizer um tchauzinho. Bem legal, um tchauzinho aí. Ó, o próximo programa eu conto com a presença de vocês. E, ó, fica ligado no nosso canal que tem muita entrevista e muita novidade. Beijo, tchau.